Olá, meu nome é professor Josinho e neste vídeo iremos falar sobre antibióticos beta-lactâmicos, uma das classes mais importantes e amplamente utilizadas na medicina veterinária. Esses medicamentos são essenciais no combate a infecções bacterianas em diversas espécies animais, garantindo saúde e bem-estar dos pacientes. O objetivo deste vídeo é explicar de forma clara e didática o mecanismo de ação dos antibióticos beta-lactâmicos, mostrando como eles atuam para eliminar as bactérias causadoras de doenças. Além disso, apresentaremos as principais aplicações desses medicamentos na prática veterinária. Compreender esse conceito é fundamental para o uso racional desses antibióticos, contribuindo para o sucesso do tratamento e para a prevenção da resistência bacteriana. Agora vamos falar sobre a estrutura química dos antibióticos beta-lactâmicos, que é fundamental para o seu funcionamento. Bom, o principal componente dessas proteínas é o anel beta-lactâmico, uma estrutura química formada por 4 átomos, 3 de carbono e 1 de nitrogênio, organizados em um anel. Esse anel é altamente reativo devido a uma tensão angular que o torna suscetível a interações químicas essenciais para o mecanismo de ação. Além do beta-lactâmico, cada antibiótico dessa classe possui diferentes radicais químicos ligados a ele, o que define suas propriedades específicas como o espectro de ação, eficácia e resistência. Os beta-lactâmicos são divididos em 4 subclasses principais: as penicilinas, que possuem um anel tiazolídico ligado ao anel beta-lactâmico, como cefalosporina, com o anel dihidroxiazínico, os carbanêmicos, que têm um anel pirólico, e os monobactâmicos, que contêm apenas o anel beta-lactâmico isolado. Cada uma dessas subclasses apresenta diferenças estruturais que influenciam o seu uso clínico e as bactérias contra as quais são mais eficazes. Para visualizar melhor, o anel beta-lactâmico está no centro dessa estrutura e é o responsável pela ação antimicrobiana, enquanto os anéis adicionais variam conforme o grupo, conferindo características específicas a cada medicamento. Agora, vamos entender o mecanismo de ação dos antibióticos beta-lactâmicos e por que eles são tão eficazes contra bactérias. Vamos imaginar que a parede celular bacteriana é uma estrutura que envolve a célula, ou seja, confere forma e proteção. Essa parede é formada principalmente por uma rede chamada peptidoglicano, formada por longas cadeias de açúcares ligadas por pontes peptídicas. Entendido isso, começaremos a entender um pouco das bactérias. Então, para que uma bactéria cresça e se divida, é essencial a formação e fortalecimento dessa parede. E esse processo depende das proteínas ligadas à penicilina, conhecidas como PBPS. Essas PBPS têm uma função enzimática chamada transpeptidase, que sela as ligações cruzadas entre as cadeias de peptidoglicano, fortalecendo a parede. Os antibióticos beta-lactâmicos agem ligando-se a esses PBPS e inibindo a transpeptidase. Isso impede a formação das ligações na parede celular. Sem essa estrutura resistente, a parede não se forma corretamente, deixando uma bactéria vulnerável à pressão osmótica do meio externo. Com a parede enfraquecida, a bactéria acaba rompendo-se em um processo chamado lise celular, levando à sua morte. Importante ressaltar que os beta-lactâmicos são eficazes contra bactérias em crescimento, pois atuam em fase em que são formadas na parede celular. Elas não funcionam, por exemplo, contra bactérias que não possuem parede celular ou que estejam em fase estacionária. Visualmente, imagine uma parede celular como uma cadeia de blocos, que se conecta pela ação dos PBPS. Então, os beta-lactâmicos bloqueiam o trabalho dessas engrenagens da construção, fazendo com que a parede não se forme e que uma bactéria possa se romper. Esse é o mecanismo que torna os antibióticos beta-lactâmicos tão importantes para combater infecções bacterianas na medicina veterinária. Professor Josinho, mais uma vez. Os antibióticos beta-lactâmicos são amplamente utilizados na medicina veterinária, como já vimos até agora, não é mesmo? Por quê? Por causa da sua eficácia, da sua segurança no tratamento de várias infecções bacterianas e em diferentes espécies. Entre os fármacos mais comuns está a penicilina G. Temos também a amoxicilina, as ampicilinas, as cefalosporinas, e todas essas podem ser administradas de maneira intramuscular, subcutânea
e via oral, vai depender do caso. Por exemplo, na prática da veterinária, os antibióticos beta-lactâmicos são utilizados para tratar bronquite. Aqui temos um exemplo de um brônquio normal e de um brônquio afetado, de um brônquio doente. E é utilizado esses antibióticos beta-lactâmicos. Além disso, trata pneumonia, infecção urinária, infecção de pele, mastite em bovinos, infecções sistêmicas causadas por bactérias sensíveis. Por exemplo, a penicilina G é usada para infecções por estafilococos, mas algumas cepas da estafilococcus elas requerem algo mais potente. O que seria isso? Seria combinar a amoxicilina mais o clavulanato para atingir essas diferentes cepas da estafilococcus. Mas, pessoal, é importante que tenhamos o uso racional desses antibióticos para que não criemos, assim, essas bactérias resistentes. Porque, futuramente, em 2050, as mortes causadas por superbactérias irão ultrapassar os tumores. A resistência bacteriana aos antibióticos beta-lactâmicos é um desafio crescente na medicina veterinária. As bactérias podem produzir enzimas chamadas beta-lactamases, que quebram o anel beta-lactâmico e inativam o antibiótico, tornando-o ineficaz. Além disso, outras estratégias bacterianas, como a alteração das proteínas ligadas à penicilina, também são especificadas para essa resistência. Por isso, é fundamental o uso racional e correto desses antibióticos, respeitando dosagens, duração de tratamento e prescrições adequadas para evitar a seleção de bactérias resistentes. O diagnóstico preciso e a realização de testes de sensibilidade bacteriana ajudam a escolher o antibiótico correto e reduzirem o desenvolvimento da resistência. O uso consciente protege a saúde dos animais, do meio ambiente e também da saúde pública, já que as bactérias resistentes podem ser transmitidas para humanos. Os antibióticos beta-lactâmicos são fundamentais na medicina veterinária, sendo muito utilizado devido ao seu amplo espectro de ação e eficácia no combate às infecções bacterianas. Nesse vídeo, aprendemos sobre a estrutura química do anel beta-lactâmico, seu mecanismo de ação ao inibir a síntese da parede celular bacteriana e as importantes aplicações práticas em diversas espécies animais. Compreender esses aspectos é essencial para o uso racional e correto desses medicamentos, evitando a resistência bacteriana e garantindo a saúde dos animais. A orientação profissional e o conhecimento científico são pilares para o sucesso do tratamento. A bibliografia consultada está disponível ao final do vídeo, seguindo as normas da ABNT para quem deseja aprofundar seus estudos.